para melhorar. Não, vai ser pior esse trem aqui? Não sei lá. Uma descansadinha na semana passada. A gente, quando tira um pouquinho, é inha, né? Mas espero ter um descansado. Reta final. Opa, essa luz aqui não tá bom. Reta final para nós, amores. Bora brilhar aqui no nosso rolê. Hoje a gente vai entrar num conteúdo que eu adoro, eu acho incrível. Eu espero que vocês gostem, porque é muito legal, que é uma discussão sobre política. A gente vai discutir algumas teorias, algumas ideias políticas, tá bem? E aí, para dar uma situada aqui para vocês, o que eu quero mostrar? Estou abrindo aqui para nós a apostila para situar aqui para vocês onde é que está esse material, o que vocês vão... Onde é que vocês vão pegar para estudar essas ideias? Então, deixa eu só confirmar aqui qual que é a apostila. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente ver exatamente, porque eu tenho duas referências aqui e o meu negócio está todo salvo com os números errados aqui. Tá uma beleza. Aí, ó, tá vendo? Onde eu pus que era a apostila 3, na verdade é a 4. Meu rolê tá todo doido aqui. Mas eu tenho duas apostilas. Essa é a 3. Eu quero a 2. Essa é a 5. Vamos lá, eu quero a apostila 2. E aí... Olha, eu não consigo entender. Deixa eu mostrar para vocês, porque tem hora que dá uma certa confusão aqui nessas apostilas. Vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. O que eu tenho? Eu tenho duas aqui que são referências para vocês poderem dar uma estudada. Andei conversando com a Thalita, né, perguntando qual apostila e tal. Então, a referência para vocês poderem estudar. Olha aqui, olha. Eu tenho essa aqui, História Volume 1, que tem Grécia, Roma, Idade Média, e tem absolutismo. Esse conteúdo de absolutismo, que é uma característica política, um sistema de governo, a gente vai ver hoje mais algumas ideias políticas. Então, está aqui, frente à apostila 1, esse capítulo 5, beleza? Isso é uma parte do conteúdo que a gente vai ver hoje. Outra parte... Peraí. Outra parte, vamos lá, me deixa aqui, vou fazer o rolê. Essa apostila, alguém me mandou, que eu acho que é uma outra referência de apostila que vocês têm. Essa aqui eu não sei o módulo, alguém sabe me falar qual número que ela é? Porque ela é de outra cor, tá vendo? Eu acho que ela é uma apostila mais antiga. Mas se alguém tiver dessa, vai procurar aqui, ó, absolutismo. Então, a gente vai ver algumas ideias políticas que estão dentro dessa ideia de absolutismo. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, ela não chega lá. Porque aqui, ó, pegaram o índice para mim, aí eu leio para alguém que me mandou aqui e pega só Grécia e Roma. Mas beleza. Vocês vão procurar por absolutismo, é esse conteúdo que a gente vai entrar agora. Tudo bem? Vai me dando notícias se está rolando. Por quê? Agora compartilhei com vocês de novo. Agora meu material, o PowerPoint. Esse PowerPoint eu vou colocar para vocês na pasta. Não vai ser um link, esse é um PowerPoint mesmo, para a gente ver sobre os pensadores da política. O que é que eu quero enfatizar com vocês hoje, amores? Vai ser um conteúdo que vai atender questões do Enem, tanto de história quanto de filosofia. São alguns pensadores que também aparecem na prova de filosofia. Então, hoje vai ser tipo um combo, 2 em 1, história com filosofia, vai ajudar nos dois rolês. É conteúdo que cai, ok? Que cai sempre no Enem, esses pensadores, é muito importante. Então, foco aqui comigo, vamos lá, pergunta. É um conteúdo
que tem ideias interessantes, complexas, mas muito interessante, eu gosto muito. Então, a gente vai pensar sobre isso, ok? Bora? Vem comigo? Deixa eu ver. Quem está aí comigo? Ninguém. Estou abandonada. Estou abandonada ou vocês estão comigo? Tá de boa? Tá de boa. Tá de boa? Então, qualquer coisa, me interrompe, para, pergunta, não deixa ficar com dúvida, tá bem? Porque esse raciocínio aqui, um vai puxando o outro e a gente precisa de pegar a ideia. Então, são pensadores da política. A gente vai ver sobre algumas ideias políticas da Idade Moderna. A gente está estudando Idade Moderna. Lembrando, Idade Moderna é entre século XV e século XVIII. Então, naquele período, entre 1400 e pouco até 1700 e tanto, surgem novas ideias políticas, novas formas de organização política. O que vai aparecer? Monarquia absolutista. A gente já falou sobre monarquia absolutista, que eu falei com vocês que na monarquia absolutista o governante tem muito poder concentrado em suas mãos. Os monarcas, eles vão ser considerados seres quase divinos. E a gente vai ver agora justamente quem pensou sobre isso. Porque não é do nada que vai surgir uma ideia de política. Tem sempre um filósofo, um pensador por trás que vai justificar essas ideias. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Dica de cinema, filme Rainha Elizabeth. O filme chama só Elizabeth, mas é um filme incrível. Quem tiver a mãe, eu acho que tem no YouTube. É um filme ótimo que conta muito sobre a história da Inglaterra nesse período. E a Elizabeth foi uma rainha extremamente poderosa, uma rainha absolutista, que concentrava muitos poderes em suas mãos. Olha aqui a cena do filme da coroação da rainha Elizabeth. Elizabeth I, viu, amores? Não é a Elizabeth que está lá hoje na Inglaterra, não. A Elizabeth hoje que governa a Inglaterra é a Elizabeth II. Essa é a Elizabeth I que governou a Inglaterra lá no século XVII. 1600 e pouco, ela governou a Inglaterra por muito tempo, foi uma rainha muito poderosa. E lá na Inglaterra seguia-se essa ideia de uma monarquia absolutista, ou seja, ela é, além de rainha, chefe da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, que é uma igreja protestante que não é católica, e ela é considerada uma rainha que representa essa ideia de um poder quase divino. E a gente vai falar sobre essa teoria para a gente começar hoje, ok? Então, reparem que você tem um membro da igreja que vai coroá-la, e os reis absolutistas, rainhas absolutistas, são considerados escolhidos por Deus para governar a sociedade. E ela é uma representante desse pensamento político, dessa forma de governo. Reparem que ela recebe o cetro, que é o símbolo do poder, a coroa, que é o símbolo do poder do rei, a cruz, o símbolo do cristianismo. Então, são todos esses símbolos importantes aqui que trazem essa ideia de um poder muito concentrado nas mãos do monarca. Tá bem? Deixa eu ver. Ah, ótima pergunta, Bela. Por que uma rainha e não um rei? Bela, essa história é muito boa, assim, porque o pai dela era o Henrique VIII. A gente até falou dele um pouquinho, que foi o rei que criou a igreja anglicana, o protestantismo na Inglaterra. E aí, o que acontece? O rei Henrique VIII foi aquele que casou 6 vezes, e ele foi o rei, então, que tinha esse desespero, um certo desespero até, de ter um filho homem para herdar o trono. Então, a primeira mulher, ele teve uma filha, a Ana, que vai governar a Inglaterra. Aí depois ele tem com a segunda esposa, a Elizabeth. Com a terceira esposa ele teve um filho. Só que, o que aconteceu? Ai, meu computador travou. Só que, o que aconteceu? Eu não quero isso de novo. Só que o que aconteceu? O Henrique, que era o herdeiro homem do trono, ele morreu, ele assumiu o trono e morreu logo depois. Morreu com 18 anos, eu acho. E aí, o que acontece?
a herdeira era a Elizabeth. E aí, por isso, foi para uma mulher. Tinha uma certa restrição para um poder na mão de uma mulher, mas os interesses políticos, porque ela era protestante, anglicana, então ela iria dar continuidade à ideia da igreja anglicana, ela acabou assumindo o trono. Então, por isso, o Henrique, apesar de ser mais novo que ela, assumiu primeiro, só que ele morreu muito jovem, e aí a Elizabeth virou rainha. Tá bem? Ah, então, deixa eu ver, Bela. Outra rainha na história da Inglaterra que não sejam as duas Elizabeths, tem a Rainha Vitória, que foi muito famosa no século XIX. A Rainha Vitória, vocês terem uma noção, a gente chama de Era Vitoriana, que foi um período em que a Inglaterra ficou muito poderosa, muito rica, saiu dominando território pelo mundo inteiro, boa parte da colonização de territórios no continente africano, foi, em parte, feito por essa Rainha Vitória da Inglaterra, tá? Então, são as mais importantes ali da história da Inglaterra, as duas Elizabeths e a Rainha Vitória. Boa, Amanda! Então, a Elizabeth, ela não matou o Henrique, não, ele ficou doente. Mas isso é uma chance real aqui nessas disputas de poder, nessa disputa de trono, tá? Agora, tinha uma treta da Elizabeth com a irmã dela, com a irmã mais velha, que era católica e tinha uma treta. E aí, entre as duas, sim, tinha muita conspiração. E tem um outro rolê, o seguinte, tinha tipo uma prima que era rainha da Escócia, que era possível também que herdasse o trono da Inglaterra, e tinha uma disputa de poder ali entre Inglaterra e Escócia, porque os reis eram todos da mesma família. E essa rainha da Escócia, ela foi assassinada, foi condenada à morte nessa disputa de poder. Então, Amanda, é bem possível que isso aconteça, sim, mas no caso do Henrique, não tem nenhuma evidência histórica assim que mostre que ele pode ter sido assassinado. Tá? Ele fica doente mesmo. Eu não sei se ele teve pneumonia. Eu já não lembro mais o que ele teve, não, mas ele realmente ficou doente. Ele era um menino que tinha uma saúde muito frágil. Então, ele realmente fica doente, tá? Mas é possível. Bom, então vamos lá. O que vai acontecer aqui, então? Qual é o rolê? Gente, meu computador não está funcionando direito. Entendi. Foi. Bom, qual que é a referência, então? O primeiro pensador que a gente vai ver é esse que chamava Jacques Bossuet. Ele era um francês e ele dizia o seguinte, olha aqui o texto, eu vou ler com vocês. O trono real do rei não é o trono de um homem, mas o trono de um próprio Deus. As perguntas que vocês fizeram foram muito boas, porque, olha, ele fala como homem, ele não fala dos humanos, ele não está pensando em uma mulher governando. Tá? Vocês veem que os textos históricos todos tratam o homem. É claro que a mulher governar era uma exceção a qualquer regra aqui, beleza? E aí ele fala o trono do próprio Deus. Lembra que eu falei com vocês a ideia de uma referência religiosa para justificar o grande poder desses governantes. E aí ele fala assim, olha, 3 razões fazem ver que este governo, o da monarquia hereditária, ou seja, que passa de pai para filho, é o melhor. Era a única forma que existia de governo na época? Não, existia a república. Mas ele está defendendo que a monarquia hereditária é a melhor forma de governo. Por quê? Aí ele fala assim, olha, a primeira é que é mais natural e se perpetua por si próprio. Morreu o pai, assume o filho e está tudo certo. A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. Como assim? O príncipe que trabalha para seu Estado trabalha para seus filhos. Olha, que ele coloca o governante quase num papel de pai. E o amor que ele tem pelo reino, confundido com o que ele tem pela sua família, torna-se natural. Então, é como se fosse o rei, um ser divino, um pai para o povo, e ele vai cuidar do país e do povo como ele cuida da família.
A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. A inveja que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós torna-se aqui amor e respeito. Os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família que sempre viram como superior e a qual não se conhece outra que se possa igualar. Reparem na ideia. Por que a família real, na ideia dele, seria uma família superior? Ela é superior porque eles são seres, são pessoas escolhidas por Deus, é uma família escolhida por Deus para governar e guiar o país, para guiar o povo. É claro que o Jacques Bossuet é membro da igreja, ele era um bispo, e ele vai, com essa ideia, fazer uma união entre o poder dos reis e o poder da igreja, dando mais importância à própria igreja a partir dessa união entre política e religião. E aí ele vai desenvolver uma teoria que a gente chama teoria do direito divino dos reis. Essa ideia de que os reis eram seres divinos, portanto, eles deveriam ser sempre obedecidos, amados, respeitados pelo povo, e esse poder fica sempre naquela mesma família, que seria uma família superior. Superior por quê? Porque escolhida por Deus. Então, vamos lá. Resumo das ideias mais importantes aqui, olha. Os homens devem amor ao rei, eles são súditos. Lembra que a gente já tinha feito essa diferença? Nós somos cidadãos. Hoje, nós somos cidadãos. Cidadão significa que a gente tem direitos. O governante não pode fazer tudo que ele quer e nem eu estou aqui para ficar idolatrando governante nenhum. Seja presidente, deputado, prefeito, não interessa. Eu estou aqui para cobrar. O político hoje, numa lógica da república democrática, ele é visto como um funcionário público que deve satisfação ao povo. Nós somos como se fôssemos os patrões dos governantes. Entende? Lá na monarquia absolutista, não. As pessoas deveriam agir como súditos, ou seja, obedecer, calado. O rei está sempre certo. Beleza? As virtudes do homem público se confundem com as virtudes do homem privado. Como assim? Significa o seguinte: se o rei, na sua vida privada, é uma boa pessoa, se ele é um bom pai, naturalmente ele é um bom governante. Então, para eles, isso era algo natural. E aí a gente vai ver o seguinte: para a época, bastava o rei ser um bom cristão, que ele seria um bom governante. Ô, gente, isso é um absurdo, né? Você pode ser um bom pai, uma boa mãe para sua família, não quer dizer que você vai ser um bom governante. Uma coisa tem nada a ver com a outra. São características, qualidades completamente diferentes. Mas eles vão trazer essa ideia. Se o rei é um pai amoroso, se ele é um bom cristão, se ele vai à igreja, tá ótimo, ele é um bom governante. Tá bem? O bom príncipe, o bom governante, deve ser um bom cristão. Pois é, Amanda, nem me fala disso. Inclusive o seguinte, aproveitando que você citou aí o presidente, ele é um ótimo pai para os filhos. Para a filha eu já não sei muito, mas para os filhos, com certeza, ele é um ótimo pai. Mas isso o torna um governante pior, porque ele quer usar o poder público, o dinheiro público, para favorecer e proteger os filhos. Inclusive, acobertar crimes cometidos pela família. Então, na verdade, isso pode significar o contrário, né, Amanda? Perfeito, total. Então, na época, tinha essa ideia de que o governante deve ser um bom cristão. Para ser um bom cristão, ele vai ser um bom rei. A população não tem o direito de se rebelar, de contestar o poder desse rei, as ações desse rei, porque esse rei estaria sempre certo. Se o poder tem origem divina, questionar o rei, gente, seria questionar Deus. Pode questionar Deus? Claro que não. Então, você também não pode contestar o rei. Essa é a lógica básica. Dá uma água, por favor. E aí, para a gente fechar aqui a ideia em que a política encontra seu fundamento na religião. E aí, para você ser um bom cristão, você tem que seguir essa lógica dessa mentalidade política. Ok? Então, dentro dessa ideia, a primeira ideia política que a gente vai ver, a teoria do direito divino dos reis. A teoria do direito divino vai defender que o rei
é um ser divino, superior. O rei é um ser divino, superior, escolhido por Deus para governar, para guiar a população, e por isso ele sempre está certo. E a população deve simplesmente obedecer ao governante. Ok sobre a ideia do Bossuet? Com a nossa mentalidade de hoje, gente, isso aqui é um absurdo estrondoso. Todas essas ideias são muito absurdas. Eu considerar que o rei é um ser divino e não pode ser questionado. Não, porque isso tira qualquer direito da população. Beleza? Mas para a época era o que prevalecia. De boa? E aí, o que acontece, então? Só para reforçar isso, eles defendiam essa ideia de um príncipe como salvador e que bastava ele ter uma virtude cristã, ser um bom cristão, frequentar a igreja, ser educado no cristianismo, que ele seria quase que um salvador. Ele teria todas as virtudes para ser um bom governante. Então, essa era a lógica dessa ideia política, uma ideologia política que prevalecia na Idade Moderna. Gente, falhou meu PowerPoint aqui para vocês? Veio uma mensagem aqui para mim. Tá no Virtudes Cristãs. Isso, que bom, Bela. Então, tá tudo certo. E aí a gente vai chegar num dos caras que eu mais gosto. Eu vou trazer uma outra ideia política para vocês completamente diferente, oposta àquela ideia que a gente viu agora, ok? Então, olha aqui, olha, eu estou fazendo uma oposição entre dois pensadores. Um dos pensadores que eu trouxe para vocês verem a referência religiosa é do Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um membro da Igreja Católica lá do inicinho da Idade Média, ok? Final do Império Romano, início da Idade Média, e ele defendia essa ideia de que os governantes seriam seres divinos que deveriam seguir essa referência religiosa. Então, aqui, trazendo essa referência que é forte na Idade Média e na Idade Moderna. Em oposição a essas ideias, eu vou trazer para vocês um cara chamado Maquiavel. O Maquiavel era italiano e ele vai trazer uma ideia política completamente inovadora, diferente e muito interessante para a gente pensar muitas coisas até hoje. Esse é um cara que eu acho assim muito foda, muito legal. Vocês vão ver que eu vou postar o material para vocês, e aqui tem os links de vídeo, de aprofundamento, para quem conseguir ver, é ótimo. E aí o Maquiavel já chega causando. Olha o que o Maquiavel falou. Então, repare nisso, é completamente oposto à ideia do que a gente viu do Bossuet, da ideia do direito divino. Ele vai trazer ideia completamente diferente. O que ele fala? Olha aqui, olha. O príncipe era uma forma, na época comum, de fazer referência ao governante, ok? Então, ele está assim, olha, o príncipe deve aparentar ser todo piedade, fé, integridade, humanidade, religião. Contudo, ele não necessita possuir essas qualidades, sendo suficiente que aparente possuí-las. Até mesmo afirma que se possuí-las e usá-las, elas lhe seriam prejudiciais. Então, reparem que Maquiavel chega causando no rolê, mas vocês vão ver que ele não é um cara do mal, não. Ele tem só ideias políticas bastante, assim, causantes, bastante diferentes, que são muito interessantes. Então, primeira coisa, todo mundo já ouviu a expressão maquiavélico, não já? Às vezes, para falar de alguém que é maquiavélico. O que significa dizer que alguém é maquiavélico? Quem me ajuda? Ruim. Traz essa ideia de que algo é ruim, né, Bela? É muito comum. É muito comum a gente ver essa referência por aí, assim, para falar de alguém que age mal, que age de maneira errada, e aí falar que essa pessoa é maquiavélica. Essa é uma expressão muito comum. Aí eu já vou adiantar para vocês. Está errada essa interpretação. A gente vê isso o tempo todo, mas é uma interpretação errada. Maquiavel não é um cara ruim. Ser maquiaveliano, eu vou até mudar o jeito de falar. Em vez de falar maquiavélico, que já tem uma conotação negativa,
eu vou falar para vocês, ser maquiaveliano não é algo ruim, ok? Mas é tretante. Então, nós vamos pensar o que o Maquiavel está pensando. Primeira coisa é o seguinte, o Maquiavel, ele foi o primeiro a pensar a política a partir do que a política é, dos interesses políticos que estão por trás, do que motiva um governante, o que faz um governante ficar ou não no poder. E por isso o Maquiavel é considerado o pai da política, ou seja, da ciência política, aquele que pensa sobre a política. E aí ele vai virar e falar assim, olha, a política não tem nada a ver com a religião. O que move os políticos são outros interesses. Então, ele é um cara que pega a real, assim, olha, o que motiva um governante? É porque ele é um bom cristão e quer ser um bom pai para o filho? Ele vai falar, não, o que motiva um governante é o poder, é o desejo de poder. E por isso eu acho Maquiavel um cara muito foda, porque eu acho que ele fala o que acontece na política até hoje. O que motiva um governante? Desejo de poder, gente. Não é querer fazer o bem para o próximo. Isso é papo furado, na grande maioria dos casos. Pode ter gente motivada que queira também ajudar o próximo, ser solidário e não sei o quê. Mas ele vai falar isso assim, olha, na real, o que motiva? Desejo de poder, privilégio. Então, ele vai pegar a política a partir de uma visão real bem pesada, bem dura. Tá bem? Podemos aprofundar no Maquiavel? Então, vamos lá. Olha aqui, olha. O que o Maquiavel faz? Então, de cara, eu estou falando que ele faz uma revolução, ele muda radicalmente a concepção de política da época. Como é que era antes do Maquiavel? Então, eu vou repetir o que eu falei para vocês antes, para a gente fazer esse contraponto. Então, os teólogos estruturavam suas ideias políticas a partir da Bíblia, pensadores se baseavam nos filósofos clássicos que traziam a ideia do poder religioso, o rei como ser divino. Maquiavel rompe com isso e fala assim, nada disso. Eu vou partir da experiência real. Então, Maquiavel, ele agiu muito também como historiador, sabe? Aí ele vai estudar vários governantes da Roma Antiga, vários governantes do tempo dele, e aí ele vai falar assim, opa, quando eu estudo sobre os governantes, documentos históricos e tal, eu vejo o quê? O que move? O desejo de poder, a disputa de poder, os privilégios que os governantes têm. É isso que move um governante. Quando a gente olha para a realidade, vocês vão me dizer que o Maquiavel está errado? Olha para os nossos políticos hoje. Eles são motivados por algo que não seja o desejo de poder? Isso aqui está me incomodando. Eles são motivados muito pelo desejo de poder, não é? É muito desejo de poder. Eu não sei, melhorou a minha luz? Aqui eu estava incomodada, aquela luz atrás de mim está incomodando vocês? Então, é o seguinte, essa é a motivação do Maquiavel. Aí, o que o Maquiavel rompe e traz uma ideia diferente? Ele fala assim, olha, toda cidade é marcada por dois desejos opostos. Quais desejos opostos? O dos governantes, de oprimir e incomodar. O dos governados, do povo, de não ser oprimido nem incomodado. O que vocês acham? Eu acho isso genial. O governante quer manter seus privilégios, quer se manter no poder. E nós queremos o quê? Não sermos oprimidos, não sermos explorados, não sermos comandados. A gente quer ter liberdade, a gente quer tocar a nossa vida de boa. Então, de cara, ele fala assim, olha, a sociedade não é pacífica. A sociedade ela é marcada pelo confronto. O governante faz uma coisa, a gente reivindica outra. E aí o governante vai lá e faz outra coisa. É um conflito constante. Isso marca a política na vida real. Esse conflito, a crítica, a gente criticar os governantes o tempo todo, insatisfação com o que eles fazem ou com o que eles deixam de fazer. E aí ele vai falar assim, olha, a cidade não surge a partir de Deus, Deus foi lá e criou a cidade. A cidade surge a partir desses conflitos. E é por isso que a gente precisa de governante, para administrar os conflitos. Mas os conflitos fazem parte
da sociedade. Até aqui estamos de boa? Se alguém ficar perdido aqui, fala comigo, que eu vou puxar um raciocínio aqui agora a partir disso, hein? Estamos de boa? Não fica sem graça de falar, fala comigo. Então, vamos embora. Então, Maquiavel está partindo da vida real, falando que a sociedade ela é marcada por conflito. Então, olha lá. A política é o ambiente do conflito, e porque nós temos conflitos entre nós, por que a gente tem conflito? Porque a gente é diferente. Eu sou diferente da Bela, que é diferente da Thalita. Todo mundo é diferente, que é diferente do Guilherme, e por aí vai. Como somos todos diferentes, a gente tem ideias, interesses, necessidades diferentes. E isso marca a ideia de conflito. A gente tem conflito. Como é que a gente faz para administrar melhor esses conflitos? O governo, leis, é para isso que existe o governo. Então, daí nasce a ideia da política, se estabelece governantes que vão ajudar a administrar esses conflitos. Ok? Então, ele vai falar isso, não existe essa ideia de que somos uma grande família. Não, somos uma sociedade dividida, marcada por conflitos. Falar que o rei é um pai amoroso que cuida do seu povo é para enganar o povo, é para oprimir o povo. Ninguém está lá para poder ser um paizão, certo? E aí ele vai falar assim, apesar da necessidade da existência da política, do Estado, dos governantes, o Maquiavel fala assim, olha, o objetivo da política, do político, daquele que vai administrar a cidade, é tomar e manter o poder. É chegar no poder. Gente, aí vocês já viram quantos governantes, por exemplo, aqui no Brasil, temos aí um exemplo recente, que disseram que eram contra a reeleição, que só ia se candidatar para cumprir um mandato, e aí o poder é tão gostoso que a pessoa já está começando a lutar pelo segundo mandato. Por exemplo, isso é o mais comum. E aí Maquiavel fala isso, o que motiva os governantes é o poder, é tomar o poder, manter esse poder a todo custo. Por isso que existe ditadura, porque às vezes governantes que não são populares, eles só conseguem chegar no poder por meio do golpe, por meio da força, ou se manter no poder por meio da força, por meio da pressão. Hoje, por exemplo, teve um aluno que me perguntou assim, professora, por que que lá na Coreia do Norte, que é uma ditadura, né, daquele Kim Jong-un, que é um horror de ditadura, ele fala assim, por que que o Kim Jong-un está governando há tanto tempo, o pai dele governando, por que que o povo simplesmente não tira ele do poder, se ele é péssimo? Porque ele usa a força, a violência para reprimir qualquer movimento contra ele, porque ele não quer abrir mão do poder de jeito nenhum. E aí o Maquiavel vai fazer exatamente essa análise. Ele vai falar isso. Ele quer usar, ele quer ter o poder. E para ter o poder, ele vai usar de todos os artifícios. Esse é o desejo de se manter o poder. Ok? E aí, por isso que vai vir a fama ruim do Maquiavel, de algo que é ruim, maquiavélico, maldoso, cheio de tramas por trás. O Maquiavel não defende que o governante seja mau, seja violento. Ele não defende isso. Só que ele fala assim: o governante é assim. Ele deseja o poder e, para manter o poder, ele vai fazer qualquer coisa. Aí tem muita gente que interpreta o Maquiavel sem conhecer direito, aí fala assim: nossa, Maquiavel é mau. Então, quando você faz tudo para obter o que você quer, você é maquiavélico. Não, ele não está defendendo que a gente seja mau e faça tudo e use de violência e age de maneira antiética para tomar o poder. Só que ele fala assim: isso é a realidade, isso é o que acontece, os governantes fazem isso. Então, a fala dele é tipo uma denúncia para mostrar como é que os governantes agem. Não é uma defesa que eles façam isso, ok? Então tem essa diferença, por isso que o Maquiavel ficou com essa fama negativa de maquiavélico, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é denunciar governantes que agem dessa forma porque querem o poder. Tá de boa até aqui? E aí, mais algumas ideias, trazendo umas tirinhas que eu adoro,
que é uma frase muito famosa que é atribuída ao Maquiavel, que é os fins justificam os meios. Tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase. E aí, o que que ela significa? A gente vai ver a partir da tirinha aqui do Calvin, que eu adoro. Então, vamos lá, olha o que que ele fala. Existe um monte de gente que não tem princípios, mas eu tenho. Sou uma pessoa muito rígida enquanto a isso. A minha vida é guiada por um único princípio e eu nunca me desvio dele. E qual é o seu princípio? Os fins justificam os meios. Essa frase, gente, ela é atribuída ao Maquiavel. O Maquiavel não disse isso, não, mas ele desenvolve essa ideia, tá bem? Qual é o rolê? Então, supostamente, o Maquiavel teria afirmado que o governante pode fazer tudo o que for necessário para atingir o poder e para conservar. Na verdade, ele não aconselha os governantes a desrespeitar as regras aceitas pelo mero prazer de fazê-lo. Ao contrário, ele afirma que o governante deve agir de acordo com as regras sempre que possível. Que regras? Regras sociais, da cultura, dos costumes, dos valores, as leis. Ele não está falando para o governante fazer o que ele quiser e agir de maneira antiética. Ele fala, não, siga as regras sempre que possível. Uma observação importante para vocês. O Maquiavel, ele era conselheiro de governantes. Então, vocês vão ver que o que ele escreve é sempre dando conselho. Olha, príncipe, sempre siga as regras. Sempre que for possível, siga as regras. Ok? Como ele é conselheiro de um governante, o que ele quer? Que esse governante se mantenha no poder, já que ele está lá como conselheiro justamente para isso. Beleza? Aí a questão que a gente se põe é: o príncipe pode agir sempre de acordo com os princípios éticos cristãos aceitos em seu tempo? Não. E aí ele vai falar o seguinte: o governante deve aprender a seguir outros caminhos quando confrontado com questões difíceis. Por exemplo, tem uma revolta na cidade contra o governante. Às vezes, se ele for seguir os valores cristãos, ele não vai reprimir aquela revolta e vai ser retirado do poder. Ele vai perder o poder. Aí o Maquiavel fala assim, olha, para a manutenção do poder, às vezes você tem que agir com violência. Isso não quer dizer que ele defenda a violência, mas ele fala que isso faz parte do jogo da política. De boa? Então, olha aqui, olha, o que interessa a Maquiavel? Saber como os homens de fato atuem na política. Ele não está falando como o governante deveria ser. Ele está falando como o governante é, o que ele faz. E que nem sempre ele age de maneira ética, ele nem sempre segue as leis, porque, às vezes, não é isso que vai garantir que ele consiga atender e manter o seu poder. Ok? Estamos juntos. E aí, para isso, tem uma ideia muito interessante do Maquiavel, que são esses dois conceitos aqui, olha. O conceito de virtude, que vem do italiano, então não é uma palavra que tem no nosso vocabulário, muita gente traduz como virtude, e a fortuna. Fortuna, amores, não é dinheiro. Fortuna aqui traz muita ideia de sorte ou azar, ok? É o imprevisível. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para a gente poder pensar o que é virtude e fortuna. Beleza? Pandemia. Olha que inferno. Pensa aí na vida de vocês, quantos planos vocês fizeram para o ano passado. Vocês começaram lá, janeiro, fevereiro, fazendo um monte de plano para a vida de vocês. Certo? O que aconteceu? Chegou em março, veio uma pandemia que fechou tudo e deu uma avacalhada na vida de todo mundo. A pandemia é a fortuna, é o azar, é algo que é imprevisível, poderia até ser uma sorte, ser uma coisa boa, mas enfim, é o azar que pega todo mundo desprevenido, e pegando a gente desprevenido, a gente não tem controle. Eu tenho como virar e falar assim, para a pandemia, lá em março do ano passado? Não. A gente não tem como fazer. Então, a fortuna, a ideia da sorte ou do azar, é algo que é muito maior do que nós e que vai impactar a nossa vida, ok? Essa é a ideia da virtude e da fortuna. A virtude
amores? Está na ideia de como a gente age diante da fortuna. Então, a fortuna está aí, a pandemia veio. O que eu vou fazer diante da pandemia? É claro que não é fácil assim, né, gente? A gente sabe que a pandemia trouxe desemprego, ampliou a miséria, a gente tem vários problemas que vêm com a pandemia. Nem sempre basta a gente, vou fazer isso, fazer aquilo e está tudo certo. Nem sempre funciona. Tem muitas vezes que a fortuna dá uma lambada na vida da gente e a gente vai sofrer as consequências disso, ok? Mas o Maquiavel vai falar assim, olha, o governante virtuoso, o governante que tem a virtude, ele tem que saber se adaptar e sobreviver à fortuna. Aí eu vou ter que falar o exemplo real do Brasil. Por quê? Veio a pandemia. Nosso governante, ele teve virtude para lidar com a pandemia? O que vocês acham? Ele soube lidar com o desafio, com o inesperado da pandemia? Eu acredito que não. Ele estava totalmente despreparado. Tá até hoje ainda. Está até hoje ainda, né, Amanda? Negar a pandemia, negar a proteção, o uso de máscara, a vacina, isso não é lidar com a pandemia de maneira virtuosa. É claro que ninguém quer a pandemia, ninguém quer fechar comércio, ninguém quer, isso prejudica a vida de todo mundo. Mas, quando a gente compara hoje, quase 2 anos depois do início da pandemia, né, considerando que começou em dezembro lá na China, quase 2 anos depois, quais países tiveram menos impacto econômico, menos desemprego, menos perdas humanas, né, menos mortes? O Brasil está o pior índice de morte, pior índice de desemprego é o Brasil. É sinal de que a gente não teve virtude. E isso vem do governante, isso não é responsabilidade nossa. Isso vem do governante, porque o Maquiavel está pensando no governante. Então, veio a fortuna, deu uma lambada em todo mundo. Quem é que vai ter mais virtude? A Austrália, a presidente da Austrália, não é presidente, a primeira-ministra lá, a chefe de governo da Austrália, que teve poucas dezenas de pessoas mortas. A perda de vidas na Austrália é baixíssima. Eles agiram super rápido, fecharam o país, fizeram vários lockdowns muito rigorosos, mas com isso, em outubro do ano passado, não tinha Covid na Austrália. Aí o que aconteceu? Eles abriram o país, a economia desenvolveu muito mais rápido, e aí as perdas econômicas e perdas de vidas na Austrália foi infinitamente menor. O nosso, como a gente não teve uma coordenação nacional que vai, fecha o país, controla a entrada de pessoas, a gente ficou com o comércio fechado muito mais tempo, gerou muito mais crise econômica, miséria, desemprego, tudo isso. Por quê? Por falta de virtude. Então, para o Maquiavel, é claro a nossa realidade. Então, deu para vocês pegarem a ideia dos conceitos? Eu trouxe mais uma tirinha aqui para a gente pensar. Olha, aproveite o momento. Esse é meu lema, o Calvin, para variar. Peraí, tampou aqui o negócio desse, então. A gente nunca sabe quanto tempo ainda tem. Você pode atravessar a rua amanhã e, bam, ser atropelado por uma betoneira. Aí você vai se arrepender de deixar um monte de coisa sem fazer. Gente, ser atropelado pela betoneira é a fortuna. A pandemia nos atropelou feito uma betoneira. Isso é a fortuna, você não tem controle. É claro que você vai fazer o quê? Aí o Calvin, é por isso que eu digo, aproveita o momento, e aí ele pergunta para o Tigrão aqui, qual é o seu lema? Olhe para os dois lados antes de atravessar. Olhar para os dois lados antes de atravessar, ser cuidadoso, pensar nas suas atitudes, isso é o quê? A virtude, é o Maquiavel. Então, agir de maneira racional, tentar saber evitar ou tentar fugir de forma mais drástica. Tem hora que a betoneira vai te pegar até no passeio, e aí não tem jeito. Mas você pode tentar fazer de tudo, isso é virtude. Então, olha aqui, olha, a fortuna é a marca do imponderável, do imprevisível, é ser surpreendido pelo destino. Chuva, ou interesses, pandemia, guerra. O que você vai fazer?
estourou uma guerra gigante. Muitas vezes é a fortuna que nos pega de surpresa. A virtude é a astúcia, a previdência humana, olhar para os dois lados, tomar cuidado, pensar, mandar fazer vacina, mandar usar máscara, evitar a doença, se proteger, sabe? Colocar oxigênio nos hospitais. Isso tudo é a virtude. É fazer todo o possível para evitar as consequências da fortuna. Isso, para ele, garantiria um bom governante. Maquiavel está preocupado com o quê? Se você é um bom governante, você não vai ser retirado do poder, você se mantém. Olha para vocês verem esse ano como é que é a CPI e uma quantidade de pedido de impeachment do presidente. Se ele, vamos supor que tenha um impeachment e ele seja retirado do poder por conta da pandemia, da gestão da pandemia, o Maquiavel ia olhar para ele e falar, tá vendo? Não teve virtude, não soube lidar com a fortuna, perdeu o poder. Ou não vai ser reeleito ano que vem, tem uma aprovação baixíssima da população. Por quê? Porque não teve virtude. Então, o Maquiavel, ele mostra para a gente a política como ela é e ele explica coisas que acontecem ainda hoje. É muito interessante a gente pensar a política a partir das referências das ideias do Maquiavel. Ok? Então, fortuna e virtude. Isso serve para a gente pensar coisas da nossa vida, mas é principalmente para a gente pensar a condução da política. E aí, amores, me falem se está de boa. Virtude e fortuna. Não fiquem chateados, a prof fazendo críticas, mas crítica faz parte da nossa democracia, da liberdade, a gente pensar. Não tem jeito da gente ter aula de história sem fazer críticas. Isso faz parte da ideia da democracia. Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Por quê? Porque a gente não está no absolutismo que considera um governante um Deus, ser perfeito, que não erra. Erra como todas as pessoas erram, como todos os governantes erraram antes dele. Ok? Uns mais, uns menos, mas erram. Então, isso faz parte aqui do rolê. Beleza? Então, para a gente pensar o governante, um pouquinho, uma última questão, para a gente fechar a ideia do Maquiavel, ok? E essa é uma questão de Maquiavel de filosofia, bastante ligada à filosofia, beleza? E ela é bastante desafiadora. Por quê? Porque o Maquiavel ele não tem referências morais para pensar a política. Ele está olhando para os políticos e pensando a política tal como ela é. Todos os interesses que estão por trás desses políticos. Então, não é essa referência moral, religiosa, da Idade Média, do rei, cheio de virtudes, como um grande cristão. Ele está olhando e falando assim, olha, está cheio de interesse aqui por trás. Ok? Então, a política não é uma referência moral. Ela é uma prática cheia de interesses. Então, olha aqui, olha, para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. É claro que tem uma lógica aqui, por exemplo, de você tentar ocultar informações sigilosas, no caso de um contexto de guerra, de algum conflito. Pensem que ele está dentro desse rolê. E a gente entender que o que o governante faz não é a pessoa. Ele, como governante, ele representa o país. Então, o que é grave? Por exemplo, a questão do uso da máscara que a gente estava falando. Se aquela pessoa, um indivíduo, resolve não usar máscara, seja qual o motivo for, beleza. Se um governante resolve ir para a televisão, para o YouTube, sei lá o que, e falar não usem máscara, ele pode comprometer a vida de milhares de pessoas. O poder de influência dele é muito grande. Então,
para você pensar no bem-estar coletivo, ele pode até na vida pessoal dele ser contra máscara, vacina, não acreditar na pandemia, sei lá o que for. Ele, como governante, ele seria muito melhor avaliado se ele agisse para conter a pandemia, ele poderia ter evitado uma crise econômica tão grave e ele poderia estar mais bem avaliado. Então, é exatamente essa ideia que Maquiavel traz. Que ele, governante, deveria ter tido mais virtude para conduzir a pandemia. Ele seria melhor avaliado, mesmo que isso fosse contra as coisas que ele acredita, que ele estivesse mentindo, por exemplo, ao mandar as pessoas vacinarem. Entendem? Então, a lógica do Maquiavel é um pouco essa. Então, eu já vou dar a resposta aqui, que é justamente para pensar assim. Ele faz uma separação entre o que é ideal e o que é efetivo. O ideal, a gente imaginar, é moral, é não minta, mentir é feio, parará, claro. Mas dentro de um contexto, às vezes o governante precisa de ocultar informações para se manter no poder, para defender o interesse maior do Estado, no caso de guerra, ou nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Entendem? Então, ele não é moralista, ele não está falando como é que um bom governante deve ser. Ele está falando como é, e que esse governante ele tem que ser inteligente, ele tem que saber se articular, defender-se dentro de contextos variados. Os contextos mudam, os eventos históricos mudam, e o bom governante é aquele que tem jogo de cintura, que sabe se articular dentro de acordo com cada contexto. Essa é a ideia básica do Maquiavel. Ele é do mal? Não. Ele está mostrando como é a vida real da política. Essa é a ideia básica dele. Ok, Maquiavel? De boa? Eu ultrapassei meu horário aqui, empolguei. Lucas, você já está aí no rolê? Deixa eu ver. Ah, tem um chat aqui, agora que eu vi. Beleza, Bela. E aí, Lucas, tudo bem? Desculpa aqui, só estou fechando o raciocínio aqui, empolguei um pouquinho. Amores, semana que vem a gente continua nessas ideias políticas, nós vamos falar até um pouquinho de Marvel. Então, quem tem a mãe aí de Marvel, Capitão América e Homem de Ferro, vai ter um rolê para a gente conversar sobre política usando alguns exemplos da Marvel, tá bem? Então, para quem curte, semana que vem vai ser legal. Obrigada, amores, beijos, boa semana para vocês, se cuidem, até segunda. Boa noite, gente. Como vocês estão? Semana passada a gente não teve aula, né? Então, não teve aula nenhuma, né? Ou teve durante a semana? Não. Boa, semana inteira sem aula. E saudades, é que tinha feriado assim. Eu começo a trabalhar é um dia e olha lá. Mas vocês lembram o que a gente viu na última aula? Que a gente estava vendo? Apareceu minha tela aí? Apareceu. A gente estava vendo estatística.